E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha aqui no canal. Eu trouxe mais uma resenha para vocês do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, essa edição maravilhosa da Zahar. Então venham comigo, venham conhecer um pouco mais sobre essa história. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, ele faz parte do desafio dos 12 livros para 2019. Eu tô fazendo resenha de todos eles aqui no canal. Se você ainda não conhece, se você ainda não sabe quais foram as minhas escolhas, tem vídeo sobre esse desafio aqui, estão listados aqui em cima, então assistam lá depois. E eu vou comentar com vocês um pouquinho do que eu achei desse livro. Um breve resumo sobre as informações técnicas dele. Ele foi escrito pelo Howard Pyle. Essa edição ela tem 356 páginas e é do ano de 2015, foi publicada aqui em 2015. Ela é edição de bolso da Zahar, clássicos da Zahar, capa dura. Ele tá um pouquinho manchadinho aqui o livro, mas acontece, né? Aqui para vocês verem, é a edição de bolso, ele é pequenininho, mas ele tem uma capa bem bonita. E a parte de trás. E essa edição ela é ilustrada, ela contém os textos originais do Howard Pyle e tem algumas ilustrações que foram feitas por ele também. E ele se encaixa no gênero aventura e fantasia. E eu dei 3 estrelas para ele, a minha classificação foram 3 estrelas e eu vou explicar já já para vocês. Mas antes deixa eu contar um pouquinho da história. Esse livro ele é dividido em 2 partes. Antes ele traz um prefácio com algumas informações sobre o que a gente vai encontrar na história e um breve resumo, e depois ele vem com a primeira parte, que é a história do Rei Arthur e o livro do Rei Arthur, que é o nome dessa primeira parte do primeiro livro, né? São 2 em 1 aqui. E ele vem mostrar aqui a história do Rei Arthur e as aventuras que ele viveu. Então, inicialmente a gente vai ver a história dele, de como ele se tornou rei, como ele foi escolhido, todo o mistério e a fantasia ali relacionada com como ele tirou a espada e como ele conquistou todo o reinado dele e como ele era escolhido para ser rei, né? E é bem interessante, é bem legal mesmo esse início. E vai mostrar também como ele conheceu a Gwen, a Guinevere, né, a rainha dele, como ele fez para conquistá-la e algumas das aventuras que ele viveu. Ele esteve várias vezes ao longo desse livro, a gente vai ver o Rei Arthur várias vezes sendo ferido e sofrendo com algum mal, mas ele consegue se reerguer de todas e ele é um homem ilustre, né, um rei ilustre que todos admiravam, e ele era muito corajoso. E também vai mostrar como se instituiu a Távola Redonda, e é algo bem mágico, porque quando eles são escolhidos, os cavaleiros, quando se monta a Távola Redonda, até o Merlin falar para ele que seriam escolhidos, né, pessoas ilustres, cavaleiros de boa estirpe, né, que seriam, e os nomes seriam gravados ali, né, de forma mágica na cadeira de cada um deles. Então essas cenas, essa parte da história é bem emocionante, é bem legal, é divertida de se ler. No segundo livro, ele vem falando de 3 cavaleiros, né, de 3 homens ilustres, de 3 homens importantes ali da corte do Rei Arthur e as suas histórias. Aí o primeiro é o Merlin. Ele vai mostrar como a sabedoria do Merlin acabou levando ele à sua própria derrota. Então é um pouquinho triste para o Merlin, mas a gente aprende uma lição ali com a vida dele, né? O segundo é o Sir Pellias, que é também um cavaleiro muito ilustre, né? E o que acontece com ele eram pessoas que também tomavam decisões ruins. Então a gente vai ver ali as decisões que ele toma se voltando contra ele e sendo a favor dele também, das aventuras que ele vai vivendo. E por último, o Sir Gawain, que também era muito importante,
na corte do rei Arthur. Ele era, se eu não me engano, era ele que era sobrinho do Arthur, alguma coisa assim, eu não tô lembrando exatamente, mas se eu não me engano era isso mesmo. E ele não se dava muito bem com a Gwen, então tem umas tretas aí entre eles dois, mas ele era um cara muito importante, e ele sai para viver algumas aventuras e é bem legal também. E por fim termina o livro com arrematando toda a história e preparando, né, o autor prepara para o que viria a seguir, né, porque ele queria continuar contando as histórias de todos esses cavaleiros da Távola Redonda e da história do rei Arthur, né. Agora a minha impressão sobre o livro. Eu gostei do livro? Gostei, mas eu dei 3 estrelas por um motivo muito bem simples. Primeiro porque ele não me prendeu tanto. Eu achei, assim, um livro interessante, mas ele não conseguiu me segurar. Então, em alguns momentos eu me via forçando a leitura para dar prosseguimento e não abandonar ou demorar muito ou perder o ânimo na leitura. Ele tem uma linguagem que para mim parecia muito infantil. Não é uma história onde você vê tantas pessoas ruins ou pessoas de índole duvidosa, nem nada disso não. Você tem os mocinhos, que são os mocinhos, e você tem as pessoas ruins, que são as pessoas ruins. Claro que os mocinhos às vezes não tomam umas boas atitudes, ou eles são, principalmente os homens, eles são muito orgulhosos, né, da posição deles e tal, então eles defendem muito a posição que eles estão, mas eles não são pessoas ruins, assim, maus, né? Eles não são vilões nessa história. Aqui a gente tem muito bem definido quem é vilão e quem não é. Esse tipo de trama não me prende muito. Eu prefiro quando a gente tem personagens que tem um pouco mais de profundidade, que eles não são rasos. E eu achei esses muito rasos, muito simples e sem nada muito para se desvendar neles, né? E também pesou um pouco porque na mesma época em que eu estava lendo o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, eu estava lendo A Grande Rainha, que é o segundo livro das Brumas de Avalon. E ali a trama é uma trama adulta. Então você tem muito mais coisas acontecendo, você tem muito mais armações sendo feitas, você não sabe muito bem quem confiar. Todos ali têm questões e conflitos, né? São personagens que são mais humanos e tem uma maturidade assim na criação. Esses daqui não, eles são um pouco mais simples, é uma história simples. E eu senti também que me lembrava muito uma fábula, porque ao final do livro, de um determinado capítulo, o autor ele conversa com a gente e ele fala assim, muitas das vezes, eu espero que vocês aprendam com a lição, com a vida, com o que aconteceu com fulano de tal, para que vocês não repitam os mesmos erros, porque é muito bom ter isso, mas se você não cuidar disso, pode acontecer isso, nesse nível, sabe? Eu não vejo problema nenhum nisso, só que para o meu momento não era o que me prendia. O momento que eu estou vivendo agora não é algo que me prende. Então nós temos essas questões. É um livro muito inspirador, isso eu não posso negar. O autor, o tempo inteiro em que ele está narrando a história, ele quer injetar algo no leitor que o inspire a ser uma pessoa melhor. Essa é a intenção. Que a história do Rei Arthur, a história dos seus cavaleiros, tudo que ele viveu e suas aventuras o inspire a ser alguém melhor. Porque em todas as aventuras que o Rei Arthur se metia, era por um bem maior. Ele não tinha um interesse próprio, mas era porque ele estava defendendo alguém, estava defendendo um reinado, um rei ou uma donzela em perigo. Então, ele o tempo inteiro é para te inspirar a se tornar uma pessoa melhor. Isso eu acho interessante, eu acho isso louvável e válido numa história. A minha crítica é a questão de gosto pessoal, não tem nada a ver com o livro ser ruim ou ter problemas de escrita, nem nada disso não, mas é algo de gosto pessoal mesmo. Se você quer conhecer um pouco da história do Rei Arthur, se você gosta da história do Rei Arthur, eu acho válido você ler, porque você vai ter várias perspectivas, né? Nós temos vários livros sobre a vida do Rei Arthur, várias releituras, vários autores que se dedicaram a escrever sobre a vida dele.
Os mais famosos, é claro, são as Brumas de Avalon, mas nós também temos o do Bernard Cornwell, que ele traz essa trilogia com a história do Rei Arthur. Então são livros que, se você gosta do personagem, vale a pena ler. Diferente das Brumas, esse daqui ele foca no Rei Arthur. As Brumas não. O Arthur ele é um personagem secundário, alguém que está ali, mas não é a pessoa importante da história. Esse daqui não, ele já vai focar no Arthur só no segundo livro, que vai falar um pouco mais sobre esses outros cavaleiros, mas vai falar e vai relacioná-los eles com o Arthur, então ele não fica perdido na história. Eu gostei do livro, indico, ainda assim indico. Eu acho que seria até legal para quem tem família, quem tem filhos, ler junto com os filhos, seria algo interessante. Mostra muito bem as questões do bem e do mal, do que é bom e valoroso contra aquilo que é ruim e errado. Então é um livro que eu indico, que vale a pena a leitura. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês me acompanharem aqui no canal. Semana que vem eu volto com mais novidades, se resenha ou alguma outra coisa. Aguarde. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Tá bom? Também o link de onde você pode comprar o livro e ler a resenha escrita tá aqui na descrição desse vídeo, as nossas redes sociais também e o link lá do blog. Então vai visitar o blog porque lá tem um monte de outras resenhas que você com certeza vai achar interessante conhecer. Tá bom, gente? Semana que vem eu tô de volta e até lá. Tchau, tchau!